Como deve ser o coração do cristão em relação a Lázaro? Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Ezequiel capítulo 18, verso 23. Quaisquer que forem as disposições do coração, elas devem ter como padrão o próprio Deus. Dizer se algo é bom e justo, ou mal e injusto, deve partir do caráter divino como régua. Sendo Deus bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores, Salmos capítulo 25, verso 8. Tudo que for contrário a ele é mal e injusto. Por ser imutável e não fazer acepção de pessoas, a bondade de Deus tem como alvo todas as suas criaturas. O Senhor é bom para todos, derrama misericórdia sobre toda a sua criação. Salmos capítulo 145, verso 9. Portanto, dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Ezequiel capítulo 33, verso 11. Tenho certeza que foram dadas inúmeras oportunidades a Lázaro para se arrepender e obter o cancelamento dos pecados mediante a fé em Cristo Jesus. O desejo principal do Senhor é ver o ímpio reconhecendo os seus pecados, se arrependendo e obtendo vida por intermédio de seu Cristo. Entretanto, quando a medida de iniquidade chega a determinado ponto, o juízo de Deus é derramado sobre os pecadores que não se arrependem. Se eles não se arrependerem, Deus afiará a sua espada, amará seu arco para disparar. Salmos capítulo 7, verso 12. Lázaro era esposo de uma mulher que afirma depositar fé em Cristo. Portanto, com certeza ele ouviu inúmeras advertências de Deus por intermédio de citações de sua palavra, e tudo indica que um exemplar das Escrituras esteve diante de seus olhos muitas vezes. A misericórdia do Senhor foi derramada inúmeras vezes sobre homens que tiveram um fim semelhante ao de Lázaro, dizendo: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Atos capítulo 3, verso 19. Deus proveu todo o necessário para a manutenção da vida de Lázaro. Ele teve o que comer, o que beber, o que vestir e um teto onde morar. Ele sabe o quão frágil é o homem e, nas palavras do salmista, muitas vezes conteve sua ira e não se enfureceu contra eles, pois se lembrou de que eram simples mortais, passam como o vento, que não volta mais. Salmos capítulo 78, verso 38 e 39. Infelizmente, Lázaro reagiu como aquela geração que endureceu o coração à voz do Espírito Santo. E quem deixou Deus irado durante 40 anos? Não foi o povo que pecou e cujos corpos ficaram no deserto? Hebreus capítulo 3, verso 17. E recebeu o castigo pelos seus delitos e pecados. Mas é preciso deixar claro que o amor de Deus foi manifesto por homens como ele também. Deus provou seu amor enviando Cristo para experimentar a morte em lugar dos pecadores. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Deus fez de seu Filho o pecado, não pecador, e puniu o pecado na carne. Ele jogou o pecado em Cristo Jesus. O castigo que nos traz a paz foi imposto sobre ele. Ali foi julgado o adultério, a homossexualidade, o assassinato, o estupro, a mentira, a prostituição, a fofoca, a avareza, a cobiça e tudo aquilo que é contrário ao padrão de justiça de Deus. Ninguém é digno da misericórdia de Deus, e a nenhum pecador exige menos do que a morte de Cristo em seu lugar para obter o perdão. Mesmo que haja delitos mais leves,
pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23. Diante do padrão de Deus, você é tão merecedor do juízo divino e tão carente da graça de Deus do que ele. Nosso pecado foi a causa da morte de Cristo Jesus. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito. 1 Pedro capítulo 3, verso 18. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. 1 Pedro capítulo 2, verso 24. Cristo traz uma advertência àqueles que acreditam serem menos pecadores. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: Pensai que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram. Eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidai que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém. Não eram. Eu vou-lo afirmo. Mas, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Lucas capítulo 13, do verso 1 ao verso 5. O Deus que julgou seu Filho em lugar dos pecadores, e isso inclui estrupadores e assassinos, e o ressuscitou para nos justificar, gera um novo homem ao nos dar do seu Espírito. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Um homem que deve espelhar a pessoa de Deus. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Efésios capítulo 4, verso 23 e 24. Nosso Senhor declara: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Mateus capítulo 5, verso 44 e 45. Oremos pela conversão de homens como Lázaro, lembrando que somente Deus sabe quando se completa a medida de iniquidade dos cananeus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Lucas capítulo 6, verso 36. Se você afirma crer em Cristo e comemorou a morte dele, reflita nessa exortação da palavra de Deus. Talvez você pense que pode condenar esses indivíduos, mas é igual a eles e não tem desculpa. Quando diz que eles deveriam ser castigados, condena a si mesmo, porque você, que julga os outros, pratica as mesmas coisas. E sabendo que Deus, em sua justiça, castigará a todos os que praticam tais coisas. Uma vez que você julga outros por fazerem essas coisas, o que o leva a pensar que evitará o julgamento de Deus ao agir da mesma forma. Não percebe quanto Ele é bondoso, tolerante e paciente com você? Não vê que essas manifestações da bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento? Mas por causa de seu coração rebelde, você se recusa a abandonar o pecado, acumulando ira sobre si mesmo. Pois o dia da ira se aproxima, quando o justo juízo de Deus se revelará. Ele julgará cada um de acordo com os seus atos. Dará vida eterna àqueles que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade, mas derramará ira e indignação sobre os que vivem para si mesmos, que se recusam a obedecer à verdade e preferem entregar-se a uma vida de perversidade. A todos que praticam mal,
ele trará aflição e calamidade, primeiro para os judeus e também para os gentios. Mas a todos que fazem o bem, ele dará glória, honra e paz, primeiro para os judeus e também para os gentios, pois Deus não age com favoritismo. Romanos capítulo 2, do verso 1 ao verso 11. Está estabelecido para todo ser humano viver uma única vez e depois encarar o juízo. De uma morte natural ou não, você também estará diante de Deus para ser julgado. Se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis.